3 quinta-feiras se libertando do passado. Você vai assim, quanto tempo você tem de crente? Não dá para ela. Quanto tempo você tem de crente? Alabaçu. Amém? Ó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia e depois a gente vai caminhando na palavra, fechou? Quando Moisés começou a escrever Gênesis, é tremendo. Moisés não estava lá quando Deus fez tudo, amém? Mas eu creio que o Espírito Santo e a visão de Deus, a visão revelou. Eu, com a minha ignorância, porque eu já vi muita visão já orando. Quando eu peguei Covid, eu estava 11 dias internado, 3 dias eu fiquei no São Vicente. Mas o Sebastião foi lá buscar minha roupa, deu um saco preto, chegou em casa, eu com Covid. Eu falei, vai morrer. Saco preto, trouxe e falou, ó, o que dele é isso aqui. Estou buscando meu carro na UPA, guardei em casa o carro. E aí eu comecei um dia internado na Soban, deu 2 paradas cardíacas. E eu orando lá, fiquei 3 dias de São Vicente, eu fui lá para 14 de dezembro, lá no quartel. E eu orava, Senhor, não deixa minha esposa morrer, porque eu sei que ela estava ruim demais, porque eu cuidei dela durante 8 dias. E no 8º dia eu comecei a passar muito mal de madrugada, me deu diarreia, fiquei fraco desde de manhã, falei, vou para o hospital. E eu peguei meu carro e fui para o hospital. E o médico falou, sua saturação está baixa e eu não vou te liberar. Eu vou te internar. Cheguei 8 horas da manhã, 10 horas da noite, eu São Vicente, fiquei 3 dias lá. Depois de 3 dias, me levaram para 14 de dezembro. E eu comecei a orar, Senhor, não deixa minha esposa morrer. E ela conta para mim depois que ela mandou meus filhos para a sala, cada um amigo tinha pegado Covid. E quando ela foi entrar em casa muito ruim, muito fraca, disse que a mulher do postinho procurando eu encontrou ela. Deus trouxe uma mulher do posto de saúde, eu entrei encontrar ela ruim. Entrou em casa, pegou as coisas dela, falou, nossa, você não pode estar assim. Pegou ela, chamou a ambulância, falou, eu tenho com medo, levaram para a Soban. Os médicos não queriam internar, eu levei ela 8 noites, eu levei todo dia ela no hospital Soban, e eles não internaram ela. E aí ela ligou para a médica, ela trabalhava na Avon, o médico ligou lá, uma das médicas da doutora, que era chefe de curso, falou, olha, você interna ela, eu vou ir aí. Disse que ia ser internado ela. E quando internou, ela teve duas paradas cardíacas, falou, se der outra parada cardíaca, vai morrer. Amém? Mas Deus tinha um projeto, eu comecei a orar naqueles dias, estava lá orando, Senhor, guarda a vida da minha esposa, deixa ela morrer não, Senhor, eu não sei como ela está, que eu não tinha contado, visitar ela, entra, Senhor. E eu comecei a orar todos os dias. Depois dos 2 dias que eu estava lá, 3 dias, era 7 marcas de um lado e 7 marcas do outro lado, era uma tenda. E aí quando eu olhei, as marcas sumiram. E quando sumiu as marcas, virou uma tela, e Deus começou a contar a minha história. Aleluia. Deus começou a contar a minha história, assim, visão de olho aberto. Diz, olha, quando você nasceu em 1970, foi assim. Quando você era adolescente, quando você fez isso. E aí Deus começou a me contar os detalhes, as minhas atitudes, o que tinha provocado sobre a minha vida. Deus começou a contar os detalhes. Diz, olha, você era 17 anos e meio, era para ser na base aérea, você não quis. E por você não fazer isso, não quis servir na base aérea, você pagou um preço espiritual, por isso. Ele fechou isso. Aí Deus falou, essa mulher que você casou, minha primeira esposa, ele disse assim, olha, a primeira esposa sua, durante que você casou, o preço que você pagou. Todas as atitudes que eu fiz errado durante o caminho, Deus foi me mostrando, porque eu não fui obediente, eu nem conhecia Jesus, amém? E fui caminhando com o Senhor. E disse que ele chegou um tempo. Passou isso daí, 28 anos, conheci a minha esposa, que é mais de 20 anos que estamos casados. E aí Deus começou a contar a minha história, chegou nos dias de hoje, nos dias atuais onde eu estava. Você via no ministério chamado Plenitude, e aí durante 9 anos e meio. E nos 9 anos, ele disse uma coisa assim, olha, eu te chamei para ver uma promessa. Eu falei, mas como que é, Deus? Eu te chamei para ver uma promessa. Olha, eu ia na igreja, eu trabalhava na igreja, eu fazia serviço na igreja, eu andava como a igreja me chamava, certo? Mas não estava conforme Deus tinha me chamado para ver aquilo que Deus tinha prometido para mim. Repete comigo. Quando eu não estou debaixo do que Deus me chamou, eu não vou ter uma vida em paz. E aí eu comecei então a caminhar com tudo isso, comecei a olhar e falei, Senhor,
Como que é isso? Ele começou a me contar. Eu te trouxe aqui 11 dias, te levei no hospital com a esposa, porque eu precisava trazer você para o chamado original. Deus me prometeu que eu ia pegar em muitos lugares. Deus me prometeu que eu ia ganhar multidões. Deus me prometeu que eu ia ser pastor de uma grande igreja. Deus me prometeu que eu ia ter a vida próspera. Deus me prometeu que eu ia ter uma vida sobrenatural na presença dele. Eu não estava vendo nada disso. Eu estava vendo uma vida estagnada no caminho do Senhor. Espírito Santo. E aí eu comecei a falar, Senhor, mas como é isso? Ele disse, olha, te trouxe 11 dias aqui internado, só para você entender uma coisa. Eu preciso remanejar você ao meu chamado, que eu tenho separado para você. O que eu te prometi, porque Deus nunca chama um homem antes de prometer algo. Foi só na minha vida. Aleluia. Quando eu cheguei dali, Deus falou assim, ó, você vai ver isso. É só na minha vida que aconteceu? Eu creio que não. E aí Deus começou então a falar comigo, olha, eu vou te reposicionar aqui porque eu tenho te chamado para viver. E aí até lá, 3 dias lá orando, eu começava a orar até ela abrir, Deus começava a contar a minha história. E aí Deus falou, te trouxe aqui só para isso. 2 paradas cardíacas, 11 dias internado, minha esposa achou que estava morrendo, porque era o tempo da televisão, todo mundo morria de Covid. E aí, um belo dia o telefone tocou e eu voltando para casa. Minha saturação voltou, eu voltei para casa. E quando eu cheguei na minha casa, né, saudade da família, quando eu sentei na cama, falei com a minha esposa, ela estava tirando meu chinelo, estava fraca ainda, a respiração não era forte, e aí eu comecei a contar para ela tudo isso. Falei, amor, Deus me visitou naquele lugar. Virou um telão, Deus contou a minha vida, desde o ventre da minha mãe até o dia de hoje. E disse assim, ó, que ele só me levou você para o hospital com Covid só para te parar, para remanejar aquilo que é nosso chamado, para viver aquilo que Deus tem separado para a nossa vida. E minha esposa falou, verdade. E lá onde eu estava, levantou um jovem da bola de neve e disse assim, olha, e isso daí não é para a morte, é só simplesmente para reposicionar vocês dentro do chamado que Deus tem separado. O que Deus falou comigo lá, Deus falou com ela lá na sua internada. Aleluia. Eu entendo que Glória a Deus Deus. é em todas as áreas. O problema é uma coisa: ou eu quero viver o que Deus tem chamado, ou eu vivo de qualquer jeito. Eu tenho duas opções: eu posso estar na igreja, conhecer o milagre e não conhecer a Cristo. É o que mais acontece hoje. Eu chego na igreja, eu conheço os milagres, porque Deus faz milagre, Deus abre porta de emprego.